Bom, pessoal, eu vou fazer um tutorial bem simples, bem rápido. Vai demorar o tempo do, do mate, que é, me perguntam muito sobre tracking no After. Então eu vou mostrar rapidinho aqui duas maneiras que se pode fazer. Assim. Existem ferramentas mais complexas para fazer tracking, mas no After basicamente existem duas opções, que é o tracking mais tradicional e que é o camera tracking. Né? Eu vou abrir uma cena aqui de um documentário que eu gravei, que eu já deixei preparado. Eu confesso que é uma cena fácil de traquear, entende? Talvez vocês em determinadas cenas possam encontrar mais dificuldade, mas eu vou fechar minha timeline aqui só nesse trechinho com o N. Ó. Com o N eu indico o final da minha timeline. Eu vou dar N aqui, vou clicar com o botão direito, vou botar Trim Comp to Work Area, que ele vai deixar minha work area do tamanho que eu preciso. Como vocês podem ver, é uma cena que tem muita marcação é, que ajuda no tracking, assim, né? Linhas, pontos, enfim. Buenas. A primeira maneira que eu vou mostrar é a maneira mais que eu acho mais interessante, que é a maneira com o track camera do After, que é, eu não lembro exatamente em qual versão que eles implementaram isso, mas é uma maneira muito prática e rápida. Com a tua cena selecionada, tu vai clicar em Track Camera. É, isso vai estar no item Tracker, que se tu não estiver achando aí no teu After, provavelmente ele está desligado aqui. Então tu vem em Window, Tracker, tá? E tu simplesmente clica em Track Camera. Aqui ele vai demorar um pouco. Ele vai. Eu vou. Talvez eu corte essa parte. Bom, eu vou voltar aqui para vocês pegarem o final do processo. Aqui vocês vão acompanhando a porcentagem do tracking e qual frame ele tá, né? Tá terminando, 7 segundos. E aí vocês vão ver que vai acontecer isso, solving camera, e aí vai te dar muitos pontos que ele mesmo descobriu, entendeu? O que fazer, o que são esses pontos? São pontos que ele identificou que são constantes e que se mantiveram são pontos confiáveis, digamos. Aí o que tu pode fazer várias coisas, mas aqui eu costumo fazer é selecionar alguns pontos segurando o Shift. É, é bom acompanhando como ele está entendendo isso que tu está fazendo, e tu pode perceber isso pelo plane que ele coloca ali. Aí eu acho que são suficientes assim para ele entender qual a perspectiva que eu tô querendo. Eu clico com o botão direito e boto Create Solid and Camera. Aí o que aconteceu? Ele colocou um sólido travadinho nesses pontos e criou uma câmera 3D.
Ou seja, é, se eu colocar elementos, e agora eu já vou mostrar para vocês. Se eu colocar qualquer elemento com o 3D ligado, ele vai acompanhar a câmera. A questão é onde tu vai posicionar esse elemento, né? Por exemplo, para vocês entenderem, eu vou criar um texto 3D. Vou aumentar aqui a fonte e vou... Às vezes fica escondido aqui, ó. Vou ligar o 3Dzinho. Tá? Ele simplesmente vai respeitar a câmera. O problema é que eu não posicionei ele, então ele vai ficar voando. Eu não posicionei ele em relação àqueles nossos pontos que a gente criou lá. O que eu posso fazer é voltar para a cena, achar um ponto que eu quero que o texto fique posicionado. Por exemplo, eu posso escolher esse aqui e eu vou criar um nulo aqui, tá? Criando nulo, eu sei que é uma posição real, né? E identificada por esses pontos e que eu posso colocar o meu texto na mesma posição nesse nulo. Maneiras de se fazer isso existem várias, mas a que eu prefiro é segurando o Shift, tu arrasta esse parent link pro nulo. Ó, se tu segurar o Shift, ele vai levar o texto exatamente pro ponto, entendeu? E aí eu posso movimentar esse texto com o position no eixo no eixo X, que ele vai se manter linkado. No Y ele vai se afastar do terreno, né? Vai ficar voando. E no Z ele vai para trás ou para frente. E uma questão que tu tem que cuidar muito é a rotação desse elemento. Porque, por exemplo, se eu quiser que ele fique grudado no chão, o mais interessante seria, ao invés de eu linkar ele no nulo, linkar no sólido. Eu vou linkar com o Shift aqui, ó. Entendeu? Aí eu aumento o tamanho dele aqui. Ele vai ficar grudadinho no chão. Eu sempre linko usando o Shift, porque daí ele pega todas as infos do... Tá, então essas são as maneiras de traquear, e são algumas, né? Usando o 3D Tracker Camera. Agora eu vou fazer aqui rapidinho um teste da maneira tradicional, da maneira antiga de traquear. Vou desligar até o Camera Tracker e vou ir pro Track Motion, tá? O Track Motion ele tem estabilização. Eu vou fazer um outro tutorial depois, provavelmente. Mas para traquear da maneira tradicional, tu tem o transform, que tu seleciona um ponto da tua cena. É interessante que tu esteja com o cursor no início aqui, porque daí tu dá o play só pra frente, né? Esse ponto talvez ele vá sumir. Eu vou pegar um ponto mais interno aqui. É bom tu pegar coisas que se destaquem. E aí um truque que eu aprendi no tutorial é tu aumentar essa segunda base aqui, ó. Tu aumenta ela, que a área de varredura fica um pouco maior. E aí tu vem aqui e dá play. Ó, ele vai
Como a área de varredura tá bem grande, ele fica ele fica bem lento, né? Dependendo do teu computador. E aí ele vai passando por toda a sua timeline. Vou dar um cortezinho aqui então, já vou voltar. Bom, tá quase terminando aqui, ó. Estamos no final da timeline. Composition, no caso do After, né? Aí tu pode ver que ele... Vamos ver, eu acho que não deu certo, hein? Ó, não deu certo. Ele se perdeu em determinado momento. E esse é um dos problemas desse tracking tradicional, entendeu? Que às vezes ele se perde. O que tu pode é ver o momento que ele se perdeu. Ó, com page up, page down eu vou... Até aqui tava certo no baldinho. Eu vou fechar um pouco mais, talvez ampliar aqui. E vou dar um play de novo a partir desse exato momento. Page up, page down, eu vou um frame pra frente, frame pra trás. Vou dar um play aqui de novo, vamos ver se ele não se... Ó, segurou, entendeu? Então às vezes numa leitura ele se perde, na outra não, ou tu muda um parâmetro simples ali, ele se acha. Não dá para descartar esse tipo de ferramenta. Em alguns momentos ela é a única que te ajuda, mas também com o track que a gente mostrou anteriormente, o track camera, ele acaba sendo bem defasado, né? O matinho aí. Ai, ai. Matinho pra esquentar a alma. Aí tá quase terminando. Ó, tu viu que ele saiu do prumo, né? Tava indo tudo perfeito. Aí aqui ele, pá, já saiu de novo. Então eu vou vir até o último lugar que ele tava certo. Vou mexer um pouco aqui, vou aumentar aqui, vou dar play de novo, vamos ver o que acontece. Ó, segurou. Ai, 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 vamos lá, tá quase, 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 quase. Ó, parece que tá indo. Foi. Aí o que acontece? Com esse tracking tradicional, ele vai ler tudo isso, mas ele precisa de um layer que seja teu target, teu alvo. No caso, eu vou criar um novo new null e eu vou chamar ele de tracking e vou editar o target do meu track e vou escolher o nulo tracking e vou aplicar no X e no Y. Ok? O que aconteceu? O meu nulo ficou linkado naquele ponto. Então qualquer coisa que eu queira agora, eu vou botar um sólido. Criar um sólido branco 200 por 200. Aqui não vai ter aquele link tridimensional que tinha no outro. Vai ter um link mais fletado. Por exemplo,
Eu vou vir aqui, vou botar o sólido aqui, vou linkar o sólido no nulo tracking, né? Isso aqui é tudo do meu outro tracking, só esses dois que são do novo. Aí eu vou dar play, o meu sólido vai ficar ali naquele ponto que a gente trackeou. E o que acontece, só para ir para os finalmente desse tutorial? Nesse tracking, tu tem que dar 2 cliques para ele voltar onde está. Esse que eu usei foi um track só da posição. Tá? Se eu quisesse incluir rotação e escala, eu teria que botar um outro ponto, entendeu? Quando tu liga a rotação, ele te dá um outro ponto. Só um pouquinho. Eu vou fazer um track novo, tá? Não vou fazer, eu só vou... esse foi o current track 1. Eu vou clicar de novo no track motion para ele criar um novo, tá? Ele criou um outro. E esse, como o nosso anterior, esse aqui só tem um ponto. Mas se eu quiser adicionar rotação e escala, eu vou criando outros pontos de referência para ele. Porque ele não vai conseguir fazer rotação e escala tendo só um ponto, entende? Aí com 2 ele consegue identificar questões de rotação do teu footage e de escala. Tem mais umas opções também. Tudo isso está dentro do Track Type Transform. Tu pode criar um novo e trocar para esse Perspective Corner Pin, que é um que eu uso às vezes também, que ele te dá 4 pontos. Para que isso serve? Para te traquear coisas como esse negócio de concreto aqui, que eu posso escolher 4 pontos nele para traquear com uma perspectiva, entendeu? Já que a vida tá tão sem perspectiva, a gente traqueia com perspectiva. Eu dou play, ele vai manter os 4 pontos. Como tá, não sei se vai fixar, ó, aqui tem um que tá variando, porque é muito, a minha superfície não tá tão boa. Vou pegar, vou dar uma ajeitada nesse ponto e vou dar play de novo. Aqui se perdeu um pouco. Eu vou traquear mais um pouquinho só, metade da comp mais ou menos, pra gente não perder tanto tempo. E vou mostrar uma outra questão. Ó, ele ficou, né? Ficou, dá pra ver que ficou. Eu vou fazer um lance agora que é criar um sólido novo, tá? Eu vou fazer ele vermelho, vou fazer ele quadrado, para fazer ele ser o target desse novo track que a gente fez, tá? Eu vou aqui no nosso tracking, Tracker 3, eu vou editar o target e vou selecionar esse sólido aqui, que é o Red Solid 1. Ok, e Apply. Olha o que aconteceu. Entende? Ele traqueou com perspectiva, né? Esse é o Perspective Corner. E o que é legal com esse tipo de tracking, que tu pode fazer um negocinho, um truquezinho aqui, que é
com Command ou Ctrl, né? Command Shift C, tu pré-compõe ele, tu leva ele para dentro de uma nova comp, deixando os atributos nessa. E aí tu vai dentro dela, dá 2 cliques e bota qualquer coisa aqui. Qualquer coisa que tu fizer dentro dela, tu vai voltar lá fora e vai estar lá, ó, traquedinho. Entendeu? Tu pode até fazer uma animação, qualquer coisa. Então, essa é uma outra maneira de tu fazer aquilo que a gente fez de uma maneira bem mais simples lá no início. Eu acho que, em princípio, é por aí esse tutorial sobre tracking. Qualquer dúvida é só chamar no meu canal, que comenta ali que eu te respondo aqui. Falou? Vou seguir com o meu mate aqui. Tchau.